Seguimos para o nosso primeiro painel, Oftalmologia Periférica. Para ser a nossa moderadora, Teresa Pego, da Administração Central do Sistema de Saúde. Chamo também a palco os nossos oradores, José Sousa e Costa, diretor clínico da Unidade Local de Saúde no Litoral Alentejano, Elsa Baião, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste, António Spencer, diretor do Serviço da Unidade Local de Saúde no Norte Alentejano, Pedro Afonso, membro da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia de Ponta Delgada, e Jorge Seguro Sanchez, presidente da Subcomissão de Saúde Global. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Antes de mais, eu não poderia deixar de começar por agradecer ao Dr. Sérgio Azevedo pela iniciativa, pelo convite, pela renovada confiança no meu contributo para esta segunda sessão do Oftalgest. Eu sei que todo Portugal fala em Coldplay, mas eu quase que me sinto uma Ivete Sangalo no Rock in Rio, uma vez que ela é presença assídua. Não posso também deixar de o parabenizar pelo excelente programa. Já o ano passado era muito bom, este ano eu acho que se superou. Pela diversidade, pela completude, pela abrangência. E mudando agora o foco da lente, constatamos hoje e reforçamos a ideia que efetivamente temos que mudar a perspectiva. Temos que mudar o paradigma da prestação de cuidados, da organização de cuidados, da forma como os cuidados respondem ao cidadão, tal como foi aqui também já mencionado. Temos que voltar a bússola para o utente. O modelo atual de verticalização de cuidados, de verticalização da prestação dos sistemas, da organização, do financiamento, já não serve. Já não serve o utente, já não serve o profissional de saúde, já não serve a instituição de saúde nem o SNS. E a oftalmologia, pelo peso que assume na prestação de cuidados, pelo peso e pelas características que assume atendendo às características sociodemográficas da nossa população, é parte da solução para práticas mais partilhadas, práticas mais integradas, mais compreensivas e para prestação de cuidados de saúde mais integrados também. Se é possível ver mais sem fazer mais, não é de todo possível ver melhor sem fazer diferente. E isso obriga-nos a pensar fora da caixa ou dentro de uma caixa maior. Mas não é necessariamente preciso inventar a roda. Já existem experiências no terreno, tal como também hoje foram mencionadas aqui, ao nível local. Já existe conhecimento, existe vontade, existe disponibilidade de todas as instâncias de decisão, inclusive. Portanto, há que partilhá-las e é um pouco por isso e para isso que estamos hoje aqui, no fundo para fazer robustecer o poder do agora, com 2 painéis, com excelentes profissionais e que dedicados, com uma vasta experiência profissional, dedicados à saúde há muitos anos, provavelmente conscientes ou expectantes de que com a sua atuação consigam transformar o SNS num sistema mais adequado, mais justo, mais assertivo, mais sustentável, com quem eu tenho o privilégio de lidar. Um painel, ou 2 painéis, periférico e central, que nos ajudarão, por certo, a ver melhor, a sairmos daqui sem cataratas,
com uma lente muito mais adequada e com um campo de visão muito mais amplo. E calava-me com isto. A palavra é dos participantes deste painel. Basicamente, o que gostaria que partilhassem connosco era a realidade da oftalmologia, como veem a realidade da oftalmologia em termos de integração de cuidados, em termos de práticas mais articuladas, mais abrangentes, mais inclusivas, projetos que tenham em curso ou que perspectivem com impacto para o utente, para a instituição, para a comunidade e para o SNS, os principais constrangimentos com os quais se deparam no vosso dia-a-dia e que emperrem ou desacelerem ou comprometam a implementação dessas práticas e desses projetos e soluções que nos apontem caminhos. Porque práticas inclusivas passam por comunicar. E a falar é que a gente se entende. Rogando-me do poder no feminino, doutora Elsa Baião, passava-lhe a palavra. Enquanto comecem, eu peço desculpa, não apresentei, atendendo ao avançado da hora e porque temos restrições imperiosas de terminar no tempo, não apresento, mas agradeço à doutora Elsa Baião, ao doutor José Sousa Costa, ao doutor António Spencer, ao doutor Pedro Menezes e ao doutor Jorge Sanches. Doutora Elsa. Muito bom dia a todos. É com enorme satisfação que hoje estou aqui, nesta mesa, com parceiros que têm uma perspectiva muito semelhante à nossa no dia-a-dia no Centro Hospitalar do Oeste. Em primeiro lugar, cumprimento todos os presentes e, em especial, o Dr. Sérgio Azevedo por esta iniciativa, por nos conciliar neste dia em que queremos, acima de tudo, construir e partilhar. É com enorme prazer também que estou nesta linda cidade. É sempre um gosto também viajar, conhecer outras pessoas, conhecer outras realidades e aprender com isso. E é isso também que nos move no dia-a-dia. Eu, mais do que dos constrangimentos do Centro Hospitalar do Oeste, que é a instituição que represento neste fórum, queria-vos falar do que tem sido feito e do que perspectivamos fazer nos próximos tempos. Em primeiro lugar, uma pequena introdução sobre o Centro Hospitalar do Oeste. É um centro hospitalar que integra 3 instituições hospitalares na zona litoral oeste. Estamos a falar de uma população muito vasta, 300 mil pessoas. São 9 concelhos que estão em causa. 1.500 km² de área geográfica, uma dispersão enorme, uma distância muito grande entre as unidades hospitalares que vos referi, cerca de 50 km entre elas, o que nos dificulta muito a gestão dos recursos no dia-a-dia, muitas dificuldades em captar recursos especializados. Isto porque somos um centro hospitalar no litoral, mas com características de interior. Estamos muito próximos da cidade para sofrer com a competição que temos ao nível dos recursos na cidade e estamos muito longe da cidade para os profissionais se deslocarem. E isso traduz realmente aqui numa dificuldade muito grande em captar recursos especializados, pelo que temos vindo a ser apelidados em vários indicadores como um dos hospitais do país que mais consome em prestação de serviços. Infelizmente essa tem sido a nossa realidade, mas é, como eu costumo dizer, um mal menor e é uma inevitabilidade e é a forma que nós encontramos de dar solução aos problemas e às necessidades da população. Esperemos conseguir inverter esta tendência, é esse o objetivo, como é óbvio, mas até lá as prestações de serviço são o nosso dia-a-dia, também nesta especialidade de oftalmologia.
Relativamente à oftalmologia, gostava só de fazer aqui um breve enquadramento. O Serviço de Oftalmologia tem neste momento uma equipa jovem, muito motivada e com uma excelente liderança, e isso tem feito toda a diferença, como é óbvio. É um serviço que eu vi definhar e vi renascer, e neste momento tem um impacto enorme na atividade do centro hospitalar e, acima de tudo, na resposta que dá aos seus doentes. É um serviço disperso, não é? Que funciona em 2 unidades hospitalares, em Caldas da Rainha e em Torres Vedras, com tudo o que isso implica em termos da gestão dos recursos, que já são de si muitos casos, com tudo o que isso implica em termos de duplicação de investimentos em equipamentos, mas é a realidade que temos e é com ela que temos que ligar. Para além desta grande mais-valia que é termos uma equipa jovem motivada, temos também uma perspectiva de construção do novo hospital, que é sempre um ânimo acrescido para estes profissionais que têm que lidar com instalações muito degradadas, com muitas limitações infraestruturais que não nos permitem crescer, mas temos essa perspectiva. E também beneficiamos, e esperemos beneficiar, com esta estratégia de reforma e de reorganização do Serviço Nacional de Saúde, com esta crescente complementaridade e este funcionamento em rede que se tem implementado e que está a crescer, de facto, e também com o aparecimento dos novos modelos de prestação de cuidados, como é o caso da telemedicina, da hospitalização domiciliária. Essa é a nossa perspectiva. A nossa estratégia passa, acima de tudo, e em primeiro lugar, e esse tem sido sempre o mote, melhorar o acesso. Temos, como todos, grandes problemas de acesso, nomeadamente na oftalmologia. Na oftalmologia, a situação melhorou muito nos últimos anos, com esta equipa que vos falei, tem vindo a crescer, ainda que como prestadores de serviço, mas tem vindo a crescer. E há perspectivas, já temos contratos de trabalho e temos perspectivas de ter mais. É uma equipa muito dinâmica e muito dedicada e que consegue aqui implementar uma série de estratégias que nos vão permitir também atrair novas pessoas, e é isso que pretendemos. Esta melhoria do acesso tem assentado em 2 linhas. Uma delas é a criação do CRI. Temos já um CRI em funcionamento que vai potenciar muito a nossa capacidade de resposta em termos de produção. Ainda antes do CRI, gostaria de salientar que nos últimos anos tivemos aqui um crescimento de 40%, desde 2019 até 2022, comparando 2019 com 2022, crescemos 40% em consultas, crescemos 100% em cirurgias. São dados muito relevantes. As listas de espera, apesar do número de doentes em espera se manter estável, os tempos de espera diminuíram muitíssimo. São excelentes resultados que o CRI vai potenciar, tendo em conta que, com a sua estratégia de oferta de cuidados, vai potenciar muito captar novos recursos, fixá-los com recurso aos incentivos que estão previstos na lei e que nós iremos aplicar certamente. O CRI é um dos objetivos. Reforçar este corpo clínico com contratos de trabalho é outro dos objetivos. Isto porque as prestações de serviço criam-nos muitas vezes aqui um cenário de incerteza e de dificuldade e de fidelização à instituição. Vamos fazendo aos poucos. Temos sempre vagas carenciadas que não conseguimos preencher. Aproveito para fazer alguma publicidade. O outro dos nossos objetivos e estratégicos é a questão do reforço dos cuidados de proximidade. Queremos desenvolver planos assistenciais integrados, especialmente nas áreas do rastreio da retinopatia diabética, da via verde da DMI. A teleoftalmologia é uma área em que teremos que apostar. A expansão da oferta é crítica. Nestes hospitais mais pequenos há muito uma tendência de acomodação, não é? A especialização é pouca e há muito esta tendência de nos acomodarmos. Temos muitas dificuldades em lidar com a rotina, os recursos são poucos, pelo que as pessoas acabam por ser esmagadas por esta rotina do dia-a-dia que não lhes permite fazer muito mais. Mas é fundamental que também estes serviços
apesar de periféricos e sempre respeitando o perfil assistencial que têm definido, que se especializem em novas áreas, que capacitem e ampliem a sua oferta, nomeadamente naquelas patologias mais prevalecentes, e no nosso caso queremos apostar não só na oftalmologia pediátrica, como na retina, como no glaucoma, nomeadamente ao nível cirúrgico. Para isto, para assumir este desafio, precisamos de capacitar recursos, fazer algum investimento em equipamentos e ter aqui sempre uma perspectiva de formação contínua dos nossos profissionais, que será certamente muito positiva para os utentes. Em primeiro lugar, porque esta fraca especialização dos hospitais periféricos implica muitas referências para os hospitais centrais. O tempo acrescido de espera que isso implica, com as deslocações que tudo isso implica, acabamos por prejudicar os doentes na proximidade e esta especialização, respeitando sempre o perfil do hospital, como disse, é uma forma que temos de conseguir que os doentes estejam mais próximos e com isso mais satisfeitos, certamente. Em 2 minutos. Está bem, estou mesmo a acabar. Outra das áreas em que estamos a apostar é a promoção dos padrões de qualidade que se impõem na prestação de cuidados. Temos em curso um processo de certificação pela norma AXA, e é um processo que vai enriquecer muito o serviço e que está a enriquecer muito o serviço. É uma grande aprendizagem. Outra das nossas apostas, que é também um objetivo estratégico do centro hospitalar, é a desmaterialização, não é um caminho que temos que fazer, cada vez esta capacidade de sermos mais amigos do ambiente, de conseguirmos estar mais próximos das pessoas e longe do papel. Outra área muito importante para captar novos profissionais é o incentivo à investigação e à formação. Pretendemos captar ensaios e estudos clínicos multicêntricos para o nosso hospital nesta perspectiva da dimensão do serviço, não é? E respeitando esta dimensão do serviço, pretendemos incentivar os profissionais à produção científica, a participar em congressos. Os incentivos institucionais que estão previstos no CRI serão potenciadores de todas estas estratégias. E, por último, queria salientar que a nossa perspectiva é cada vez mais, tem sido nos últimos tempos, mas também nesta área, haver aqui um reforço e cada vez uma cooperação maior com outros níveis de cuidados, nomeadamente com os cuidados primários, onde temos um projeto de criação de uma estrutura de suporte para a descentralização de consultas, com a realização de consultas nas instalações dos cuidados primários, a realização de reuniões conjuntas, de formação em conjunto entre os profissionais nestas várias áreas. Isto é um pouco aquilo que vos queria passar. Como disse a doutora Teresa Pego, não inventámos a roda. A verdade é que tudo isto se deve, acima de tudo, às equipas que estão no terreno, à sua dinâmica, à sua capacidade para aceitar desafios. E aproveito para fazer aqui o meu público reconhecimento e agradecimento à equipa fantástica de oftalmologia que temos no Centro Hospitalar do Oeste, que acima de tudo tem beneficiado os nossos doentes. Obrigada. Considera então que um hospital periférico é um fator facilitador da implementação destes projetos, não obstante os constrangimentos todos que identificou, devem ser comuns a outros hospitais. Muito rapidamente, só sim ou não? Um hospital periférico tem uma vantagem, que é a dimensão. A dimensão mais pequena muitas vezes facilita a implementação de certos projetos. Tem uma desvantagem, como disse, que é o facto dos recursos, na maior parte das situações, serem escassos. Não lhes dá tempo, nem Mas é compensado nem pela motivação. Para refletir. Mas é algo que temos que sempre combater, que é esta inércia que vem da rotina, que nos maga todos os dias. Obrigada, era a doutora Elsa. Passava então a doutora... Sim. Muito bom dia. Gostava, em primeiro lugar, de agradecer ao Dr. Sérgio Azevedo o convite para fazer parte desta mesa, que acho que é interessantíssima, sobre problemas
da oftalmologia nos hospitais da periferia. Cumprimentar a doutora Teresa Pego e, se eu não cumprimentar todos os presentes nesta reunião. Em primeiro lugar, gostava de fazer uma pequena apresentação da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. Foi a última Unidade Local de Saúde criada no SNS no final de 2012 e abrange uma área um bocadinho maior que a do Centro Hospitalar do Oeste. São 5.400 km², distribuídos por 5 concelhos, portanto com 5 centros de saúde e 27 polos, alguns deles, e além do hospital, alguns deles que distam mais de 100 km do hospital. O hospital fica a 100 km do hospital mais próximo e, portanto, isso começa logo por ser uma dificuldade. O serviço de oftalmologia tem, essencialmente, excelentes profissionais, mas temos falta de recursos. Neste momento, no serviço, temos 2 médicos do quadro com horário parcial, de 20 horas, e com colaboração de prestador de serviço. Portanto, no total, cujos médicos do serviço, os prestadores, não chega a ter 2 médicos a tempo completo. Apesar de tudo isso, e sendo esse, aliás, um dos grandes objetivos das unidades locais de saúde, que é fazer a verdadeira integração de cuidados e, portanto, não haver separação de níveis. Eu não considero que haja 2 níveis diferentes de cuidados. Os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalar estão no mesmo nível. São 2 tipos diferentes de cuidados. E tem que haver uma perfeita articulação entre eles. Mas a integração de cuidados não é só entre os cuidados de saúde primários. Aliás, como foi dito, não é só entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares. Tem que ser com a comunidade, tem que ser com a saúde escolar, tem que ser com o setor social. Nesse sentido, e para facilitar essa articulação, havendo uma verdadeira articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalar, foram feitos protocolos de referenciação no âmbito da oftalmologia, protocolos de referenciação discutidos e criados em reunião entre os colegas dos cuidados de saúde primários e do serviço de oftalmologia. E com isso pensamos conseguir melhorar francamente portanto, o acesso e a disponibilidade às populações. Iniciámos e estamos a fazer o rastreio quer da retinopatia diabética, quer de déficit visual infantil nos centros de saúde, que com deslocação de um técnico um TSDT de ortótica aos centros de saúde para fazer os rastreios e que depois são vistos por médicos no hospital, e com esse sentido conseguirmos melhorar e prevenir o déficit visual, porque o déficit visual, tal como no resto do país, no litoral alentejano, não é exceção, e portanto com o envelhecimento da população os problemas visuais vão aumentando e as necessidades da população vão aumentando. Os rastreios estão em curso, os protocolos de referenciação também. Um dos problemas que é evidente que a grande maioria das cirurgias necessárias e que são efetuadas é a cirurgia da catarata. De qualquer das formas, havia grandes dificuldades no conseguirmos mandar os doentes, nomeadamente para a cirurgia do segmento posterior, nomeadamente para vitrectomias. Conseguimos, no final de 2021, iniciar com o apoio do serviço e essencialmente dos prestadores a cirurgia das vitrectomias no Hospital do Litoral Alentejano. Em relação um dos grandes objetivos que temos e que já desafiámos e que penso que vai ser implementado a muito curto prazo é fazer um CRI de oftalmologia dentro da Unidade Local de Saúde. Contamos com o apoio da diretora do serviço e do responsável do serviço e estamos a ultimar as perspectivas para que isso aconteça. Outro motivo que estamos a fazer, nós neste momento em diferentes especialidades já temos consultas descentralizadas nos centros de saúde, porque há centros de saúde que ficam a mais de 80 km do hospital e, portanto, para evitar que
doentes tenham que deslocar, portanto temos consultas centralizadas de várias especialidades, de oftalmologia não é possível neste momento, mas estamos a tentar fazer uma rede multidisciplinar com deslocação, aproveitando a deslocação que está a ser feita neste momento para os rastreios e depois continuando para fazer alguma deslocação dos TSDT de ortótica para darem apoio nos cuidados de saúde primários. De referir que neste momento temos um projeto em curso que existe desde 2017, que é o Ver o Futuro, em que são abrangidos as crianças em idade pediátrica com déficit visual e com insuficiência económica, que são essencialmente referenciados pelas equipes de intervenção precoce, pela saúde escolar ou pela saúde infantil, que são essas crianças que têm déficit visual, se realmente tiverem, do ponto de vista social, com o apoio, portanto, do Serviço Social, insuficiência económica, são referenciadas para a consulta hospitalar, que damos uma resposta, o objetivo é dar a resposta em menos de 1 a 2 semanas, serem vistas na consulta, são prescritos os óculos e são dados pela instituição os óculos à criança, e sempre que ela precisar de mudar os óculos é feita uma nova... Posso dizer que desde 2017, desde o final de 2017, neste momento temos 500 pessoas que já estão 500 crianças abrangidas por esta iniciativa e que estão a ser seguidas. Ou seja, já têm em prática diversos projetos integradores e práticas bastante compreensivas. Exato. Obrigada. Doutora António? Bom dia, queria cumprimentar a todos, em nome da Unidade Local de Saúde Norte Alentejano, em nome do Conselho de Administração e do seu Presidente, o Dr. Joaquim Araújo. Queria cumprimentar o seu Secretário de Estado, todos os presentes, o Dr. Augusto Magalhães e muito em especial o Dr. Sérgio, mentor da Oftalgest, e manifestar-lhe a minha profunda admiração por tudo o que tem feito. Tem sido uma fonte de inspiração. Eu gostaria de começar por dizer que é muito importante, é vital, que haja um serviço de oftalmologia em cada distrito. A UCNA é a principal instituição do distrito de Porto Alegre, tem uma dimensão social que ultrapassa a simples prestação de cuidados médicos. Relativamente à oftalmologia, a nossa atividade centra-se, a UCNA tem 15 centros, é constituído por 15 centros de saúde e 2 unidades, portanto, hospitalares, o Hospital de Porto Alegre e o Hospital de Elvas. E a nossa atividade desenvolve-se nessas 2 unidades, portanto, hospitalares, em Elvas e em Porto Alegre. Fazemos cirurgias e consultas em Elvas e portanto, em Porto Alegre. Temos a intenção de alargar as consultas para Ponte Sor, que fica a mais de 80 km, portanto, Porto Alegre. A outra vertente é a vertente dos rastreios, que é muito gratificante. Os rastreios da retinopatia diabética na população e rastreios de saúde de visão, tanto nas crianças, que têm permitido resgatar casos de déficit de visão ligeira ou profunda em crianças, e é muito gratificante ver que essas crianças, passados 3 meses, conseguem melhorar tanto a visão e muitas vezes passam a ter portanto, uma visão portanto, normal. Esses rastreios são feitos por técnicos superiores de ortótica que se deslocam aos centros de saúde, tornando assim o acesso a esses programas mais facilitado. Eu penso que a nossa atividade, tanto hospitalar, consultas e cirurgias,
As consultas são portanto, gerais. As cirurgias, nós procuramos centrar-nos naquilo, não fazendo tudo, porque acho que há certas cirurgias mais diferenciadas que devem ser feitas em hospitais centrais. Não vejo que fazer a cirurgia do vítreo e da retina, pelo pouco número, pelo escasso número que o distrito tem, isso não iria proporcionar um treino para esse tipo de cirurgias. Nós preferimos para esses tipos de cirurgias da córnea, cirurgias do vítreo e da retina, cirurgias, portanto, pediátricas, preferimos referenciar esses pacientes. Não vemos que haja grande interesse em fazê-los, tanto aí nos nossos hospitais. Mas aquilo que fazemos, a cirurgia de glaucoma, a cirurgia de catarata, as injeções intravítreas, que são de uma importância vital e que têm impedido que muitos pacientes fiquem cegos, nós procuramos fazer e fazemos bem e fazemos com qualidade. Só para dar um exemplo, portanto, eu gostaria de dizer que eu não tenho, portanto, um gabinete como responsável, portanto, pelo serviço, mas nunca me faltou produtos de qualidade, nunca me faltou tecnologia para tratar, portanto, os doentes. Nós, neste momento, estamos a usar a técnica de microincisão para a cirurgia de, portanto, catarata, e 50% dos doentes que nós operamos implantamos lentes premium, o que é bastante bom. É evidente que queremos sempre mais e procuramos pedimos novos equipamentos, procuramos equipar não só o Hospital de Porto Alegre, mas também o Hospital de Elvas e provavelmente, se isso for possível, levar portanto, esses serviços de consultas a Ponte Soura, fica muito distante. É evidente que debatemos-nos com dificuldades, não é? Eu não diria constrangimentos, acho que constrangimento é um termo mais adequado para hospitais de certos países, não é? Portanto, eu estou a pensar em Bissau, portanto, os hospitais de Bissau têm portanto, constrangimentos. Nós temos dificuldades que podem ser ultrapassadas, dificuldades na contratação de mais técnicos, de mais especialistas, de mais técnicos superiores de ortótica. Relativamente aos especialistas, entendem, portanto, a dificuldade que é levar para Porto Alegre especialistas de Lisboa, de Coimbra. Pensamos que com o advento dos centros de responsabilidade tanto integrada, possamos portanto, ultrapassar essas, portanto, dificuldades. Gostaria de falar também de contactos que tem havido entre os presidentes do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde, Norte Alentejano, o Dr. Joaquim Araújo e o Presidente da Unidade Local de Saúde, portanto da Guarda. No âmbito desses contactos, eu tenho prestado serviço desde há um ano, portanto, há mais de um ano, há um ano e meio, eu tenho prestado serviços também na Unidade Local de Saúde, portanto aí da Guarda, o que tem permitido tratar e recuperar e impedir que doentes com problemas da retina, da retinopatia, portanto, diabética e outras patologias, acabem por perder, portanto, a visão. É evidente que ainda não conseguimos fazer cirurgias, portanto, de catarata, tanto na Unidade Local de Saúde, portanto, aí da Guarda. Não entendemos porquê. Eu não consigo entender que, estando num país, tanto vivendo num Estado de Direito, em pleno século XXI, um hospital com condições excepcionais, de uma tanta arquitetura excepcional, um hospital moderno, amplo, bem equipado,
com profissionais tanto motivados, que ainda não se tenha conseguido fazer simples cirurgias de catarata. E esses doentes, tanto da Guarda, têm sido operados em Porto Alegre, no âmbito dessa partilha de recursos, mas também têm sido operados em Viseu, em Coimbra, mas pelo menos conseguimos ultrapassar aquilo que o meu colega, tanto o professor Rufino, disse tanto aí, portanto, numa reunião, que havia doentes que precisavam de todo o dia, doentes e seus acompanhantes, para fazer uma simples injeção, portanto, em Coimbra. Pelo menos essa questão foi, portanto, ultrapassada. Neste momento, esse problema não existe. Eu penso que podemos fazer mais. Vamos ver, com o advento da criação, com o advento dos centros de responsabilidade, portanto, integrada, será possível motivar e captar mais, portanto, especialistas e, portanto, equipamentos, que a oftalmologia, como todos sabem, depende muito, portanto, da tecnologia. Relativamente a isso, eu quero agradecer a indústria, aquela indústria que nos fornece, a indústria, portanto, farmacêutica, que nos tem dado excelentes produtos para resolver esses problemas, mas também a outra indústria, a indústria que nos tem proporcionado a tecnologia com as quais tratamos os doentes, operamos com segurança, com eficiência, a microincisão permite operar com segurança, com eficiência, e a recuperação, portanto, do doente é praticamente, portanto, instantânea, e isso é muito gratificante. Obrigada. Dr. Pedro Afonso, dê-nos os contributos da oftalmologia, como disse, ultra periférica. São os mesmos? Os desafios são diferentes? Ora, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Dr. Sérgio Azevedo o convite para estar aqui a representar a outra periferia, e é com muito gosto que cá estou. Portanto, eu sou oftalmologista em Ponta Delgada, na região Açores, e, portanto, é uma região ultraperiférica, juntamente com a região autónoma da Madeira, que também está aí representada, e as nossas dificuldades no sistema regional de saúde, no sistema regional da região Açores, são basicamente os mesmos do SNS, acrescidas do facto de estarmos numa região ultraperiférica. O principal constrangimento nos Açores é a falta de recursos humanos, é a falta de oftalmologistas no Serviço Regional de Saúde. O número de oftalmologistas no quadro do Sistema Regional de Saúde é o mesmo desde 2014. São apenas 8 oftalmologistas. A média de idade destes oftalmologistas é de 59 anos. A média de idade dos oftalmologistas do quadro do SRS, lá nos Açores. Portanto, além de serem poucos oftalmologistas, têm uma média de idade elevada. A população dos Açores é cerca de 240 mil pessoas. Portanto, 8 oftalmologistas no Sistema Regional de Saúde é manifestamente pouco. Eu tinha um slide, Dr. Azevedo. Obrigado. Nos Açores, como todos sabem, os Açores têm 9 ilhas, mas só 3 ilhas é que têm hospital, e só nessas 3 ilhas é que há oftalmologistas residentes. Por uma questão de gestão de tempo, eu vou só falar um pouco sobre o Hospital de Ponta Delgada, porque é a realidade que eu conheço melhor. Portanto, o Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, serve a população da ilha de Santa Maria e São Miguel, são cerca de 140 mil pessoas. Nesse hospital trabalham apenas 3 oftalmologistas a tempo inteiro e um oftalmologista com horário de 20 horas, que ao que parece até vai deixar de trabalhar no hospital. A média de idades dos oftalmologistas do Hospital de Ponta Delgada é 57 anos. Atenção que isto é uma média muito enviesada, porque só um elemento tem menos de 60 anos. Os outros 3 têm mais de 60 anos. Mesmo assim, doutora Teresa, como falámos o outro dia, esses 3 oftalmologistas e meio fazem milagres. E então conseguem... É a vantagem de se estar longe, é que se pode ser mais criativo. Ora, pode ajudar, muito bem. O serviço é dirigido com muita dedicação e empenho do Dr. Gil Rezendes aqui presente, que possibilita que só esses 3 oftalmologistas e meio façam uma média de 10 mil consultas por ano, cerca de 10 mil consultas por ano, façam uma média de 1000 cirurgias por ano. Só 3 oftalmologistas conseguem assegurar uma urgência de oftalmologia que está aberta 24 horas por dia, 365 dias por ano, e vêm mais de 8 mil doentes por ano. Não falo muito que ainda os vão buscar. Pois, ora bom. Eu não posso...
Relativamente aos cuidados prestados à população por esses 3 serviços de oftalmologia, há 2 lacunas muito importantes. A área da cirurgia vitreoretiniana, que não temos, e a área de cirurgia de córnea. Essa falta de resposta obriga a deslocações muito frequentes dos doentes para o continente, com todos os transtornos, quer financeiros, quer para desconforto dos doentes, que têm que se deslocar aos continentes para serem tratados nessas 2 áreas. Só do Hospital de Ponta Delgada, todos os anos, são deslocados aqui para o continente cerca de 200 doentes. A grande maioria dos doentes vêm para a retina cirúrgica. Tenho que agradecer aqui a doutora Angelina Meireles, presente, por o apoio sempre inexcedível, ao Hospital de Santo António. Os doentes de córnea vão, essencialmente, os doentes para serem operados já a córnea, keratocones, transplantes, vão essencialmente para o Centro Hospitalar de Lisboa Central. Muito obrigado, doutora Rita Flores, e toda a sua equipa de córnea, que são incansáveis com os doentes dos Açores. Também aqui uma palavra aos hospitais da Universidade de Coimbra, professor Murta, professora Maria João Quadrado, têm dado uma ajuda enorme aos doentes dos Açores, principalmente na área da transplantação de córnea. Portanto, para a área de retina cirúrgica vão cerca de 80 doentes por ano, portanto, a doutora Angelina e a sua equipa, a doutora Natália Ferreira, operam mais de um doente por semana dos Açores. Para o Hospital de São José, Capucho, vão mais de um doente por semana e, portanto, é uma ajuda preciosa. Nos últimos 2-3 anos, o Hospital de Ponta Delgada contou com um apoio muito importante de oftalmologistas externos ao hospital na redução das listas de espera cirúrgicas. Portanto, a lista de inscritos para cirurgia, com esse apoio, que tem sido um sucesso, diminuiu 60% no último ano. Há um programa lá no Governo Regional dos Açores, chamado Programa Cirurg, que há verbas alocadas para os hospitais para esses programas de recuperação de lista de espera cirúrgica. Também tem havido um grande esforço para a recuperação de lista de espera de consulta, mas aí já não é um programa próprio do Governo Regional, sai dos orçamentos dos hospitais poderem, digamos, patrocinar essa recuperação de lista de espera. Bom, portanto, voltando ao início da conversa, o retrato está mais ou menos traçado. O nosso grande problema é a falta de recursos humanos. E o que é que se pode fazer em relação a isso? Como melhorar a acessibilidade dos doentes às consultas, como diminuir a média de idade dos oftalmologistas nas regiões ultraperiféricas. Agora eu queria generalizar aqui para o continente, porque penso que os problemas são os mesmos. Bom, eu não vou estar aqui a repetir o que já foi muito bem explicado pelo Dr. Franklin Ramos aqui há pouco, sobre como se incentiva, como se podem fixar os oftalmologistas no Sistema Nacional de Saúde, porque toda a gente sabe que tem que se rever as carreiras, tem que se haver outro tipo de incentivos, isso já foi tudo muito bem explicado. Eu queria ir um bocadinho mais longe. Eu acho que temos que pensar aqui, temos que ser um bocadinho da caixa e pensar que há aqui alguma coisa que podemos fazer também para melhorar a acessibilidade das pessoas. E eu acho que tem que aumentar o número de vagas para a formação específica de oftalmologia. Eu não acho que seja correto dizer que haja oftalmologistas a mais. Eu vou repetir, eu não acho que haja oftalmologistas a mais em Portugal. Esses critérios internacionais que dizem que os rácios de um oftalmologista para determinada população, para mim, valem o que valem. São critérios cegos, são critérios que não diferenciam países que têm uma assistência na saúde visual essencialmente estatal, com países como a Dinamarca, que tem milhares de optometristas que estão inseridos no Sistema Nacional de Saúde e que implica que tenham um rácio muito diferente, com países que tenham sistemas mistos de prestação de cuidados de saúde. Portanto, dizer que o correto seria ter um oftalmologista para 20 mil pessoas não me parece correto. O que me parece correto, e a gente ter atenção, é, nomeadamente, ver uma entrevista que o Dr. Augusto Magalhães deu o mês passado na CNN, em que disse que havia 61 mil doentes à espera de consulta de primeira vez. E em muitas regiões do país, eu falo, por exemplo, nos Açores, o doente mesmo que quer ir à privada não tem um oftalmologista, porque não há oftalmologista disponível. E temos milhares de doentes em lista de espera. Para mim, inequivocamente, são necessários mais oftalmologistas. A população está a envelhecer. As doenças oculares associadas ao envelhecimento da população estão a tornar-se mais prevalentes. A oftalmologia é a especialidade médica mais requisitada, médica hospitalar, mais requisitada pelos cuidados de saúde primário. Os oftalmologistas estão a envelhecer. Há carências gravíssimas de oftalmologistas em muitos serviços pela periferia deste país. Há muitos serviços, desculpem o termo, que estão a definhar de dia para dia. Portanto, e está no relatório do ano passado do Oftalgest que mais de 50% dos oftalmologistas do SNS têm mais de 55 anos. Portanto, nós sabemos que temos que melhorar, digamos, as condições de trabalho para fixar, mas precisamos de mais oftalmologistas. Isso leva-me aqui a outro aspecto, que é o aspecto dos critérios de atribuição da idoneidade formativa para os serviços de oftalmologia.
sítio. Eu vou ser rápido agora. Atualmente, porque eu acho que isso é mesmo a parte mais importante, atualmente há definido pelo Colégio da Especialidade idoneidade total para 10 hospitais e parcial para apenas mais 6. Eu acho que esses critérios de idoneidade são um pouco desajustados à realidade portuguesa e até devido que os hospitais de nível 3, os mais diferenciados, consigam cumprir todos os critérios para a atribuição de idoneidades. No meu ponto de vista, há exigências demasiado elevadas de especialistas obrigatórios no serviço, há exigências demasiado elevadas de consultas de subespecialidade, de equipamentos, de necessidade de participar em estudos multicêntricos internacionais e publicar em revistas internacionais. Isto leva que é tudo muito interessante, mas leva ao reduzido número de hospitais com idoneidade formativa e deixa de fora todos os hospitais periféricos e menos diferenciados. Isso depois leva a um círculo vicioso, que é os hospitais periféricos estão a envelhecer, têm cada vez menos oftalmologistas e cada vez menos têm capacidade de ter idoneidade formativa. Não se espera que os hospitais periféricos vão dar a formação toda. Não, mas tem que se dar a possibilidade desses hospitais terem internos que passem lá, que sejam um ano, que sejam 6 meses, mas tenham a possibilidade de ter um interno a passar por lá, ver o que é trabalhar num hospital do grupo 1, num hospital do grupo 2, trazer juventude aos serviços, obrigar os serviços a prepararem-se para receber e fornecer informação. Nada é melhor que ensinar para obrigar o formador a estudar, a inovar, a melhorar a sua prática clínica. Os atuais critérios, estou só mais um bocadinho, desculpe lá, os atuais critérios obrigam um serviço para ter uma idoneidade parcial, tem que ter a possibilidade de dar 40% da formação. Ora, isso é muito limitante. Eu relembro que antes destes últimos anos da atual presidência do Colégio da Especialidade, havia idoneidades parciais muito mais abrangentes, o que permitia haver internos em muito mais hospitais. Tivemos internos no Hospital de Ponta Delgada que se vieram a revelar excelentes oftalmologistas. Claro que eles fizeram a maior parte da formação em hospitais centrais, e é isso que se quer, mas passaram lá nos serviços, viram o que era a realidade de trabalhar num hospital periférico e dinamizaram os serviços. Eu queria só o slide, eu vou ser muito rápido, só queria mostrar aqui um slide, se fosse possível. Pronto, este slide mostra o que é que foram as colocações de internos nos últimos 5 anos. E, nesses últimos 5 anos, apenas 15 hospitais receberam internos de oftalmologia, com uma honrosa exceção que em 2021, felizmente, o Hospital de Évora teve uma vaga fora os tais 15 hospitais atuais. E depois há uma centralização destas colocações, é que quase 50% das vagas dos últimos 5 anos foram apenas para 4 hospitais centrais. Por exemplo, o Hospital de São João, do Porto, recebeu 3 internos nos últimos 5 anos. O Hospital de Leiria recebeu 3. Eu não vou comparar o que é a dimensão do Hospital de São João com o Hospital de Leiria, mas o Hospital Central é cada vez mais central, o Hospital Periférico é cada vez mais periférico e depois já os hospitais que nem sequer estão na lista de idoneidade. Eu tenho que dar esse exemplo, peço desculpa, que é o caso do Hospital de Nélio Mendonça, no Funchal, que é um hospital excelente, com sub-especialidades, com cirurgia vitreoretiniana, com cirurgia de córnea, com transplantes de córnea e que nem sequer uma idoneidade parcial tem, que é uma coisa que não se compreende. Última frase. Doutor Sérgio Azevedo, eu queria fazer uma observação em relação ao que está no relatório do ano passado. E no relatório está lá escrito que a capacidade formativa de internos ronda uns 20 por ano. Está quase até em jeito de lamento que só conseguimos formar 20 internos por ano e apenas 17 serviços têm idoneidade formativa. Não são 17, são 16. Mas estes números só têm a ver com os critérios do Colégio da Especialidade e não com a capacidade instalada. A última frase que eu gostaria de dizer é que a capacidade formativa em Portugal é muito superior a 20 internos por ano e há muito mais do que 17 hospitais com capacidade de formativa parcial. Obrigada. Dr. Jorge Sanches, a outra perspectiva. Muito obrigado. De que forma é Queria cumprimentar a doutora Teresa, os colegas de painel e permitam-me uma referência especial ao Dr. Sousa Costa e ao Dr. Spencer, com quem eu tive o gosto, a oportunidade de trabalharmos na unidade local do Litoral Alentejano, unidade local de saúde do Litoral Alentejano. E queria pegar nas palavras do Dr. Pedro Afonso, que são algo que eu não tinha preparado, mas que eu acho que são muito importantes, que têm a ver com aquilo que tem a ver com a idoneidade e com a capacidade formativa. E não ir especialmente à parte da oftalmologia, que eu não preparei, mas a outras especialidades e à capacidade formativa, onde eu acho que é muito importante fazer o seguinte raciocínio. O que é que estamos a fazer de atos médicos em muitas áreas privadas, em muitos hospitais privados, e depois qual é que é o número que existe
de capacidade formativa nesses hospitais. E eu acho que temos aqui um problema de regulação que eu acho que é muito importante apanhar, acho que é muito importante ir por aí, não especialmente, eu escrevi há uns meses um artigo no Expresso sobre a questão da ginecologia e obstetrícia e dizer o seguinte, na ARS-LVT mais de 30% dos partos são realizados em hospitais privados. E a capacidade formativa no ano a que eu me referi foi de 0 na ARS-LVT. Portanto, há aqui uma reflexão que eu acho que deve ser feita e eu acho que tem muito a ver com regulação. Aproveito para cumprimentar o Sr. Secretário de Estado da Saúde, o Dr. Ricardo Mestre, o Dr. Sérgio Azevedo, a Dra. Fátima Fonseca e todos os que aqui estão e que agradeço muito o facto de poderem enriquecer um debate que eu acho que é muito importante. É a segunda vez que eu participo, tive cá o ano passado, foi um debate que eu entendo muito importante e gostava de partilhar com todos uma perspectiva que eu tenho. A minha perspectiva é política, eu sou deputado à Assembleia da República, sou membro da Comissão de Saúde, mas o meu lugar base é no Ministério da Saúde e fui durante algum tempo presidente da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, como eu referi, e depois fiz um trabalho que eu acho que é muito importante para este debate que aqui está, que foi de 2019 a 2021, fui o coordenador regional do combate à pandemia na região Alentejo. E sobre isso eu queria dizer o seguinte, a região Alentejo tem 4 sub-regiões, 3 ULS, o LS do Norte Alentejano, o LS do Litoral Alentejano, do Baixo Alentejo, e depois tem um ACES que funciona tipicamente no distrito de Évora, onde temos um hospital central, um ACES, e quero dizer, ao nível daquilo que é a coordenação, ao nível daquilo que é a responsabilidade dos serviços e a capacidade de resposta aos desafios, não há qualquer comparação quando estamos a falar de uma gestão que é centralizada e conhecemos quem é o responsável por todas estas áreas, de toda esta integração de cuidados, quando estamos a falar numa OLS ou quando estamos a falar daquilo que temos a falar com a ARS, com o ACES e com o hospital e com a saúde pública, que era o caso que nós tínhamos de fazer. E, portanto, aquilo que eu acho que é preciso, e eu acho que se está a fazer um caminho muito importante, e os meus cumprimentos à direção executiva do SNS e ao Governo, pela agenda que têm de criação de unidades locais de saúde, porque elas efetivamente permitem, não digo que seja o único caminho, não digo que não haja outros caminhos, mas este caminho é um caminho que permite muito mais eficiência e também permite outra coisa que eu acho que é absolutamente fundamental. Nós estamos a falar aqui muito naquilo que é o hospital. Mas eu acho que nós temos de fazer um trabalho anterior, que é o trabalho nos cuidados de saúde primários, o trabalho na prevenção. E esse trabalho, se for feito pelo mesmo gestor que tem de gerir o hospital, que tem de gerir nomeadamente a urgência, o acesso às consultas da especialidade, se o conseguir fazer ao nível daquilo que são os seus cuidados de saúde primários, ele não só poupa recursos, como também consegue ter uma muito mais eficiência naquilo que é o hospital. E isso eu acho que é algo que é fundamental, eu penso que é essa a estratégia que está a ser delineada e que eu aplaudo. Acho que é precisamente por aqui que nós temos de caminhar, mas como dizia há pouco o Sr. Secretário de Estado, e eu penso que ele permitia-me a dizer que muito bem, nós estamos a fazer esta revolução, esta reforma, em pleno andamento. Nós não podemos parar um mês, eu acho que não seria um mês, teríamos de parar mais tempo para reorganizar tudo isso, mas esta reorganização tem de ser feita desta forma, precisamente porque isto vai permitir, e eu sou defensor das unidades locais de saúde, vai permitir que aquilo que em 1999 aconteceu, quando foi criada a primeira unidade local de saúde, foi em 1999, com a de Matosinhos, precisamente, permitir que também haja 2 reformas que foram feitas em 1999. Foram as unidades locais de saúde e foram as lojas do cidadão. Dir-me-ão, o que é que uma tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. Tem a ver com o facto de os serviços públicos, neste caso os serviços de saúde, se aproximarem mais dos cidadãos, estarem mais próximos dos cidadãos e poderem dar respostas integradas, neste caso daquilo que são os cuidados de saúde. E por isso eu também queria dizer o seguinte, é 13 de fevereiro deste ano, tenho muito presente a data, porque na altura fizemos um debate na Assembleia da República sobre isso, a Unidade Local de Saúde do Alto Minho abriu a primeira consulta de especialidade de oftalmologia, precisamente, salvo erro, em Valença. Penso que foi nessa forma. E eu acho que é por aqui, mas muito mais do que isto, que é o caminho que é preciso fazer. Porque mais do que estarmos a discutir a falta de recursos, nós temos de ter a capacidade de ter os nossos serviços mais próximos dos utentes, das pessoas que nos procuram. Para além disso, acho que há outra questão estratégica que tem a ver com a gestão.
A gestão tem de ser capaz de criar as melhores condições possíveis aos profissionais de saúde. Eu sei que a questão da carreira é muito importante, sei que a valorização de cada uma das carreiras é fundamental, mas há muitos outros aspectos que são muito importantes para os profissionais de saúde que a própria gestão pode localmente resolver em cada uma delas, nomeadamente resolvendo muitos daqueles problemas que são necessários. Sei, por exemplo, que os cuidados de saúde primários estão neste momento a abrir um concurso para, a doutora Fátima, salvo erro, 900 vagas. E eu sei por profissionais, por jovens médicos que estão neste momento a concorrer, que a direção executiva fez algo que eu acho que é algo que é muito importante sublinhar, que é fazer uma reunião com eles todos e explicar-lhes o que é que eles vão encontrar no Serviço Nacional de Saúde e mostrar uma disponibilidade de gestão para resolver essas questões. Isto pode fazer toda a diferença, não apenas naquilo que tem a ver não apenas com aquilo que tem a ver com a remuneração. A remuneração é muito importante, como é evidente, para todos nós, e cada vez mais é mais importante. Mas, Dr. Spencer, nós quando trabalhamos, a questão da remuneração não foi aquilo que o marcou, foi a forma como trabalhamos de uma forma próxima. E eu acho que isso pode fazer a importância. E, portanto, eu transpondo estes casos para aquilo que é a oftalmologia e a gestão, eu diria que há muito bons indícios de que o que está a ser feito é algo importante, impactante do ponto de vista positivo para todos nós e para o Serviço Nacional de Saúde. Sinto que o desafio não é só este, o desafio tem todas as outras componentes, mas queria aqui fazer o meu registro de que entendo que o caminho é muito por aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Ouvimos falar de problemas relacionados com os recursos, com os critérios de fixação dos recursos, mas essencialmente ouvimos falar de práticas de integração e articulação de cuidados, pela reorganização de serviços, pela aposta na formação e na qualidade, pela implementação de novas práticas, pela importância da gestão e na proximidade da própria comunicação, que tem impacto na motivação, uma vez que o euro, o dinheiro, não é muitas vezes aquilo que pesa no nosso dia-a-dia. Ouvimos falar aqui da integração de equipas, integração de diferentes níveis de cuidados, ou seja, aquilo que nós já falávamos, que é estamos a mudar o paradigma, estamos a mudar a perspectiva, há muito trabalho no terreno, ouvimos a perspectiva dos hospitais periféricos, da oftalmologia periférica, iríamos agora ouvir a perspectiva da oftalmologia central. Espaço. Tenho autorização para, atendendo ao tempo, não pude eu própria ir intervindo com as múltiplas questões que se me foram colocando. Doutor Sérgio, um dia não serve, 2 dias também não, tem que alargar, porque há muita riqueza, ainda há muito por onde explorar numa área que é crítica, como falávamos. Eu arrogo-me a uma pergunta generalizada, antes de colocar à plateia na qualidade de moderadora. É mesmo... os hospitais periféricos, eu já tinha colocado à doutora Elsa, muito rapidamente, não obstante as dificuldades, são fator facilitador de implementação destas práticas, não obstante os constrangimentos da fixação de recursos ou da alocação de recursos, ou dos melhores recursos? Eu penso que, apesar da dificuldade de recursos, o ser um hospital periférico com pouca gente, e nomeadamente nas unidades locais de saúde, é facilitador dessa integração de cuidados, é facilitador da proximidade com os doentes. Como já disse, a dimensão pequena pode ser facilitadora, os barcos pequenos são sempre mais fáceis de remar que os barcos grandes, mas de facto acho que também tem muito a ver com as lideranças, e as lideranças serão fundamentais, quer num hospital de maior dimensão ou menor dimensão, para implementar projetos inovadores ou de integração com vários níveis de cuidados e até com outros setores.
Eu penso que nós temos tanto o conhecimento, temos a experiência, o que torna tudo muito fácil, não é? Hoje em dia é fácil tratar um doente, é muito fácil fazer uma cirurgia de catarata, é fácil seguir um doente com retinopatia, portanto, diabética. O que nós precisamos, e eu estou tanto de acordo com a doutora, é de liderança, não é? E de condições, tanto de condições técnicas e de recursos humanos. O resto faz-se tanto naturalmente. Obrigada. Muito bem, eu acho que já foi tudo essencialmente dito. Eu estou muito curioso para ouvir o que é que o Dr. António Augusto Magalhães Isto era uma forma de marketing, era para ajudar, contribuir para o interesse na deslocação ou mobilização de recursos para a periferia. Se me permite só dizer o seguinte, é fundamental que as equipas tenham autonomia de gestão, tenham flexibilidade nas regras e isso tem uma face, que é a responsabilização dessas equipas. É fundamental que aquilo que acontece no ULS do Norte Alentejano possa ser tido em conta pelo Conselho de Administração para ir buscar os recursos que precisa. E que as regras não sejam exatamente iguais, nomeadamente para um hospital central que esteja em Lisboa ou no Porto. E isso é absolutamente decisivo. A outra face é a responsabilização. Só partilhar o seguinte, eu sei que o tempo está esgotado, mas dizer o seguinte. Eu nunca me esqueço que por vezes precisava, o Dr. Sousa Costa era na altura o diretor de medicina, eu precisava de um assistente operacional para trabalhar no bloco operatório. E todo o processo de autorização, apesar de já estar previamente autorizado, tinha de passar pela ARS, pela ACSS e pelo Gabinete do Secretário de Estado. E estas questões são fundamentais, que haja responsabilização de quem está na gestão, para que localmente possa encontrar as melhores soluções para resolver os problemas que tem. Se não fizermos isso, diminuímos a gestão e também diminuímos a responsabilização de quem está nos locais a tomar as decisões. Obrigada. Obrigado. Passava então a palavra. Bom dia, eu vou tentar ser sucinto porque este painel dava para discutir a tarde inteira, tantas foram as coisas que aqui foram ditas, mas eu vou-me centrar essencialmente numa questão que é que me diz mais diretamente a respeito e que agradeço ao Dr. Pedro Afonso por ter levantado neste painel. As regras ou os critérios definidos pelo Colégio para idoneidade e para atribuição de classes formativas também foram aprovadas por si, Dr. Pedro Afonso. Portanto, não pode, digamos, dizer que elas estão mal agora só porque já não faz parte do colégio. Portanto, quando o Sr. Doutor fazia parte do colégio, aprovou-as, elas foram aprovadas por unanimidade, se recorda, e o Sr. Doutor fazia também parte desse quórum. Dito isto, obviamente que tem que haver rácios internacionais e rácios internacionais. Devo dizer-lhe, por exemplo, que os países que têm mais oftálmicos que nós são a Grécia, a Itália e alguns países do leste, o antigo leste. E isto, de facto, espelha bem aquilo que é a organização dos serviços de saúde e o que é a boa gestão dos recursos que se formam. Porque, ao contrário, às vezes, também do que dizem as pessoas, de facto, os médicos que se formam, tanto internatos, eles não dão prejuízo ao Estado ou não custam dinheiro ao Estado. O que eles produzem em termos de atividade assistencial, se calhar, no fim da sua formação, há claramente um saldo muito positivo para o trabalho que os médicos fizeram ao longo da sua formação. Mas não é isso o que está em questão. O que está em questão é que nós devemos encarar isto numa perspectiva global e o que eu lhe digo é que eu ainda agora estava aqui a dizer à doutora Teresa Fonseca que nós assistimos hoje a uma situação especial de fluxos de médicos. O primeiro fluxo, que é o que está agora a acabar, é o fluxo que leva os médicos do Serviço Nacional de Saúde para o sistema privado e para o sistema social, do qual o Dr. Pedro Afonso faz parte. E até acho estranho que seja o Dr. Pedro Afonso que venha aqui defender o sistema de saúde, o Serviço Nacional de Saúde nos Açores, quando o Dr. Pedro Afonso não tem nada a ver com o Serviço Nacional de Saúde neste momento. Como todos sabem, já o abandonou há vários anos e, portanto, faz parte desse fluxo que passou do público para o privado. E se nós formarmos médicos a mais, isso não vai seguramente, na minha opinião, na minha perspectiva, e não é única, reter médicos no SNS. Porque o próximo fluxo, que já está a acontecer,
eu assino todas as semanas uma dúzia de autorizações e de certificações para médicos migrarem para o estrangeiro. E, portanto, o que vai acontecer é que o próximo fluxo vai ser esse. E, portanto, a solução não é, digamos, entupir o sistema formativo e criar médicos a mais. Porque o que vai acontecer é que, se isso realmente vier a acontecer, os médicos que vão ficar no Serviço Nacional de Saúde não vão ser os mais qualificados, vão ser os menos qualificados. Porque os bons, aqueles que realmente têm procura e têm mercado, vão sempre seguir estes fluxos. E o que nós queremos não é um Serviço Nacional de Saúde com pouca qualificação. O que nós queremos é um Serviço Nacional de Saúde com os médicos que nós temos neste momento altamente qualificados. E essa qualificação altíssima que tem, concretamente os oftalmologistas, tem a ver com a qualidade formativa. Eu também queria dizer que os 40% do tempo para a idoneidade parcial não é uma regra do colégio, e também devia saber isso, teve no colégio de 6 anos. Os 40% é uma determinação do RIM, do Regulamento do Internato Médico. É uma coisa de lei, não foi, digamos, inventada, nem foi criada, nem pelo colégio, nem pela Ordem dos Médicos. Os exemplos que deu também são exemplos muito infelizes. Devia saber que, por exemplo, o caso da Dia teve vários anos sem interno, porque os internos não tinham acesso às coisas básicas da formação. Os internos eram alocados todos para fazer primeiras consultas, os internos não iam ao bloco os tempos que deviam ir, os internos não faziam urgência como é obrigatório pelo programa de formação e, portanto, o colégio teve que, naturalmente, tomar medidas que garantissem a qualidade dos internos e o direito que os internos têm à formação, porque, como eu digo, os internos que entram nos serviços com a unidade fazem-no por direito, ninguém lhes oferece nada, é um esforço enorme que eles fazem, digamos, é uma consequência da grande qualidade que eles têm na sua formação e na forma como vão a concurso e as capacidades que obtêm. Portanto, não é justo que os internos, uma vez colocados lá, não tenham acesso a uma formação de qualidade e a fazer um internato com tudo aquilo que eles têm direito em termos formativos. O caso da Madeira é outro caso paradigmático. Eu fui à Madeira durante vários anos, gratuitamente, operar estrabismos. Porquê? Porque na Madeira não havia ninguém no serviço que operasse estrabismos e que fizesse oftalmologia pediátrica. O caso da cirurgia de retina, a mesma coisa. Vão lá médicos fazer isso. A córnea, idem aspas. Portanto, o que é que acontece na Madeira? Na Madeira, as valências obrigatórias do internato de oftalmologia, do programa de oftalmologia, são, em grande parte, uma boa parte, garantidas por médicos que lá vão aleatoriamente e que lá vão muitas vezes ao fim de semana. Ora, como é que se pode garantir qualidade na formação e como é que se pode ter internos que não podem programar as suas valências porque nunca sabem quando é que vai o Augusto Magalhães operar estrabismos, ou quando é que vai a Maria João Quadrado fazer transplantes, ou quando é que vai o Nuno Gomes, ou a Angelina, ou quem lá vai fazer ressecamentos de retina. É impossível. Portanto, a qualidade da formação passa também por organização e passa por poder programar formação com qualidade. Portanto, dizer que o colégio é castrador nisso é de má fé, Dr. Pedro Afonso. Não é razoável da parte de ninguém fazer esse tipo de informações. O que o colégio tem feito, e o Dr. Pedro Afonso fez parte do colégio durante 6 anos e concordou sempre com tudo e aprovou sempre tudo, o colégio tem feito é realmente garantir regras que obriguem ou que impliquem como consequência qualidade formativa, formação com rigor e por cá fora, de facto, oftalmologistas qualificados do melhor que há na Europa, que também, como se sabe, são sempre os nossos classificados nos exames europeus de oftalmologia. Portanto, dito isto, eu não vou alongando mais, só fazer aqui, digamos, este ponto de ordem àquilo que é a atividade do colégio, à qualidade que o colégio obriga os serviços a ter e ao rigor que o colégio põe nas capacidades e nas unidades, porque isto de formar especialistas cá para fora é uma coisa muito séria que deve ser encarada com esta seriedade. Muito obrigado.